Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai explorar alguns exercícios sobre a determinação da velocidade, da lei de velocidade, né, de uma reação química a partir das concentrações iniciais. Tá? Então, antes de começar, né, essa sequência aí de 3 exercícios, é importante que a gente lembre alguns preceitos, né? Que, por exemplo, a lei de velocidade ela é determinada experimentalmente. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro que quando a gente tem esses dados, né, concentração inicial dos reagentes e as velocidades iniciais, a gente consegue determinar a ordem da reação e a constante de velocidade dessa reação. Tá? Agora, é importante também destacar que essa ordem de reação é definida em função da concentração dos reagentes, tá? Não dos produtos, ok? Então aqui a gente tem no exercício que a gente vai explorar, né, um exemplo de que dados a gente precisa. E claro, uma observação bastante importante, né, que a gente já destacou, que a ordem de um reagente não está relacionada ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Da reação, obviamente, balanceada, né? Porque, justamente como a gente lembrou lá no começo, as leis de velocidade são determinadas experimentalmente, ok? Bom, vamos lá então. Esse primeiro exercício nos pede, né, nos dá primeiro os seguintes dados de velocidades obtidos para essa reação hipotética. Tá? Então, o que a gente tem? Uma sequência de 5 experimentos independentes, ou seja, os dados do primeiro, os dados do segundo estão aqui destacados para a gente poder trabalhar com eles, onde em cada um a gente tem a concentração inicial de cada um dos reagentes e a velocidade inicial correspondente então a estas quantidades. Tá? Então nós temos uma sequência de 5 experimentos. E o que ele nos pede? Qual é a ordem de cada reagente e a ordem total da reação? Bom, para a gente descobrir a ordem do reagente e a ordem da reação, a gente vai ter que primeiro lembrar que a equação da lei de velocidade ela é descrita com a proporcionalidade entre a velocidade o produto da constante, né, da constante de velocidade da reação, vezes, vezes a concentração dos reagentes, então quantos reagentes forem, né, vamos colocar aqui hipoteticamente, depois a gente extrapola, elevados aos coeficientes, tá, que são as ordens das reações em relação a cada reagente, não necessariamente os mesmos valores dos coeficientes estequiométricos. E mesmo que sejam os mesmos valores, não tem uma relação, tá? Então, a gente vai explorar quais são esses coeficientes. Então, para nós aqui, nós temos que a velocidade, diminuir um pouquinho, e a gente consegue acompanhar o exercício também. Isso. Nós temos que a velocidade é a constante de equilíbrio vezes a concentração de A, concentração de B, concentração de C. Cada um elevado a um coeficiente, tá? Beleza, mas como é que a gente faz para descobrir quais são esses coeficientes, né? Porque a gente precisa primeiro entender a ordem de cada reagente e, consequentemente, a ordem total, a ordem global da reação. A gente precisa fazer uma análise parcial, né? Então, quer dizer, a gente precisa acompanhar como cada reagente interfere na velocidade da reação. Como é que eu faço isso? Se a gente quiser analisar cada reagente independentemente, a gente precisa olhar quando é que só ele é alterado e o que acontece com a velocidade nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar, né, por exemplo, a série de experimentos, o 1 e 4. Por que eu escolhi esse? Já explico. Então, 1 e 4. Tá? O que acontece no 1 e no 4? No 1, o experimento A tem a concentração inicial 10, tá? Sempre nas mesmas unidades, né? Milimol por litro. E no 4 a concentração inicial é 10. O que eu quero dizer com isso? Significa que eu não tenho alteração do reagente A, né, entre esses experimentos. Consequentemente, qualquer efeito que ocorra na velocidade não é resposta a uma alteração na concentração de A.
Quando eu tenho a concentração de B, no 1 é 100, no 4 é 100. Então, não mudou também. Quer dizer, qualquer alteração na velocidade não é resposta a uma variação na concentração inicial de B. Agora, a concentração inicial de C era 700 no 1 e 400 no 4. Então, quer dizer, todos se mantiveram constantes, menos o C. Então, qualquer resposta que tenha ocorrido na velocidade inicial é decorrente da variação da concentração de C. Tá? O que aconteceu? Quase caiu pela metade, né? A concentração de C aqui. Um pouquinho menos que a metade, mas quase pela metade. Vamos observar qual foi o efeito na concentração na velocidade inicial de cada um desses experimentos. A velocidade inicial de 1 é 2, a velocidade inicial de 4 é 2 também. Ou seja, não ocorreu alteração nenhuma. O que significa? Que se eu alterar a concentração de C, eu não mudo a velocidade inicial. Ou seja, quanto é que C interfere na minha lei de velocidade? Nada. Né? Então, se não interfere nada, significa que o Z, que é o meu coeficiente da concentração inicial de C, é zero, porque todo número elevado a zero é 1, né, e multiplicado por 1 permanece o valor que foi. Então, ele não é um fator levado em consideração na lei de velocidade. Tá? Então, essa é a análise que a gente faz para determinar como cada reagente interfere. Agora, vamos ter que olhar para A e para B nas mesmas situações. Bom, como a gente já sabe que C não interfere, ele não é para nós importante em questão de se manter constante ou não. Tá? Se ele tivesse alguma interferência, a gente teria que fazer uma análise sempre com ele. Como a gente sabe que não existe essa interferência inicial, então a gente pode desconsiderar. Vamos imaginar então agora uma segunda situação. Né? Vamos esquecer essa primeira comparação que a gente fez e vamos fazer uma análise dos experimentos 2 e 3. Tá? Não existe uma obrigatoriedade de escolher esses, né? A gente pode escolher desde que a gente tenha as situações de que se mantenha constante todo o restante além do que eu quero analisar. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nesse caso aqui, o 2 e o 3, vamos colocar como exemplo, né? A concentração de A e a concentração de B no 2. A concentração de A é 20. No 3, a concentração de A é 20. No 2, a concentração de B é 100. E a concentração, no 3, a concentração de B é 200. O que aconteceu aqui? Né? Aqui eu tenho, então, constantes, quer dizer, eu não vou analisar a concentração de A, porque a concentração de A não muda entre esses dois experimentos, mas a concentração de B muda. Né? Então, o que aconteceu? Ela dobrou, ela foi multiplicada por 2. Tá? E o que acontece com a velocidade nesses dois experimentos? Ó, ela vai de 4 para 16. Ela foi multiplicada por quanto? Por 4. Né? Então, quer dizer, eu dobrei um experimento e a velocidade, uma concentração de um experimento, e a velocidade foi multiplicada por 4. O que a gente não pode esquecer é que a gente está falando de exponenciação. Né? Então, se a gente está falando de exponenciação, significa que eu tenho a concentração de B elevada a um valor. E eu quero saber que valor é esse. Tá? Então, quando eu tenho uma relação duplicada, ele vai ser elevado a que valor para que o resultado seja quadruplicado. Tá? E esse valor, obviamente, vai ser o valor do meu expoente. Então, eu tenho que o meu expoente aqui é 2. Tá? Então, tudo que eu fizer aqui vai ser elevado ao quadrado na velocidade. Tá? Pode ser, isso não é fator do A? Não é fator do A porque o A se manteve constante. Mas não é do fator do C? Não é do C porque ele é alterado. A gente já descobriu anteriormente que ele não afeta a velocidade da reação. Tá? E a gente precisa fazer o mesmo raciocínio agora considerando uma variação apenas de A. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos olhar lá, por exemplo, os experimentos
2 e 4, tá? Vamos olhar os experimentos 2 e 4. O que acontece nos experimentos 2 e 4? 2, 4. Nos experimentos 2 e 4, a concentração de A era 20 e foi para 10. Então, eu tenho aqui, né, vamos colocar aí B, e a gente muda a cor dos valores. Então, a gente tinha aqui, ó, no experimento A era 20 e no experimento 4, 10. Para B, o que acontece entre 2 e 4? No 2 era 100, no 4 se manteve 100 também. Tá? A pergunta pode ser, mas a gente não excluiu o C no começo? Eu não poderia excluir o B, que eu já analisei? Não, por quê? Porque agora eu descobri que o B interfere na velocidade da reação. Né? Então, consequentemente, eu não posso dizer que ele pode ter qualquer variação em paralelo, ele precisa se manter constante. Tá? O que aconteceu entre na concentração de A entre 2 e 4? Né? Que variação eu tive? Eu dividi por 2. Né? Então, eu tive aí uma divisão por 2. E quais os valores de velocidade, né, inicial que eu tenho para os experimentos 2 e 4? Olha lá. Para o experimento 2 é 4, para o experimento 4 é 2. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa comparação, eu também tenho uma divisão por 2. Ora, se os valores são equivalentes, né, então a proporção é a mesma, divide por 2, significa que a concentração de A afeta numa ordem 1. Né? Porque se eu dividir por 2 a concentração e a velocidade foi dividida por 2, significa que o valor é exatamente igual. Né? A proporção, né, na verdade, é exatamente igual. Tudo bem? E o que eu posso inferir com isso? Primeiro, ele me pede a ordem de cada reagente. Né? A ordem de cada reagente a gente já colocou aqui em cima. Né? Aqui no caso, x é 1. Então, a concentração de A é 1, é de ordem 1. A concentração de B é de ordem 2 e a de C é de ordem 0. O que ele pede para nós também é a ordem total da reação. A ordem total da reação é a soma desses valores. Tá? Então, 1 mais 2 mais 0. A reação global, a ordem global, é de terceira ordem ou de ordem 3. Tá? E qual é, então, a lei de velocidade da reação? É só a gente substituir esses expoentes. Tá? Então, a velocidade é igual a constante, concentração de A elevado a 1, concentração de B elevado ao quadrado, concentração de C elevado a 0. Como toda equação matemática, né, a gente mostra da forma mais simplificada possível. Concentração de A, concentração de B ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa equação. Tá? Beleza? O C não mostra porque é igual a 1, né? E o expoente 1 a gente não precisa explicitar porque não interfere de outra forma, né, na equação. Tá bom? Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer também é, além de escrever a lei de velocidade, determinar o valor da constante da velocidade da reação. E como é que eu determino o valor da constante da velocidade da reação? Né? Se essa aqui é a minha equação, então eu vou isolar a constante. Tá? Eu vou fazer uma gigante fração aqui de velocidade sobre concentração de A, concentração de B ao quadrado. Tá? E eu vou escolher um experimento, tá? Qualquer, porque agora daqueles experimentos todos eles têm uma relação de A e B, né? Que interferem na velocidade que a gente já conhece. E vou substituir os valores para poder encontrar o valor da constante. Então, por exemplo, né? Vamos lá. Velocidade. Ó, vamos escolher aqui o experimento 2. Tá? Por exemplo. Então, no 2, a gente tem que a velocidade inicial é 4. Então, a nossa velocidade vai ser 4 milimol por litro por segundo. A gente tem a concentração de A
igual a 20 milimol por litro. E a gente tem a concentração de B de 100 milimol por litro. Certo? Beleza. O que isso nos dá? Fazendo todas as continhas aqui, a gente tem o valor da constante de equilíbrio. Qual é o valor da constante de equilíbrio? 2 vezes 10 a menos 3. E a unidade? É o tratamento das unidades que a gente tem. Então, no caso aqui, milimol por litro a menos 2, segundo a menos 1. Né? Ou várias outras possibilidades, né, que a gente tem aí, 1 sobre milimol por litro ao quadrado vezes segundo. E aí, claro, né, fica na forma como fica mais adequada a apresentação das unidades. Tudo bem? Então aqui é mais um tratamento matemático e equacional para isolar os valores e encontrar. E o que pede também para nós aqui, o outro item, que na verdade é o item D, é prediga a velocidade inicial do experimento 5. Observe que ele tem aqui um novo experimento com dados bastante distintos, né? E ele pede para nós a velocidade inicial. É importante observar que, por mais que ela não interfira, a concentração de C existe, tá? Então, quer dizer, a concentração de C, eu sei que se aumentar ou diminuir, não vai mudar o valor da minha velocidade, porque ela não está agora presente na equação, né? A gente viu o porquê. Então, o que a gente precisa fazer? Utilizar os dados que nos foram dados e agora a constante que a gente encontrou para achar a velocidade a velocidade inicial do experimento 5. Então, a velocidade do experimento 5 vai ser igual a constante, que a gente já fez, multiplicado pela concentração de A, que está na tabela, multiplicado pela concentração de B, que também está na tabela. Certo? Então, ó, elevado ao quadrado, elevado a 1 e a constante. A gente vai fazer todos os cálculos, né, novamente, e vai chegar a um valor de 0,29 vezes 10 a menos 3 milimol por litro por segundo. Observe o seguinte, 0,29 vezes 10 a menos 3 é um valor muito menor do que a gente tem observado aqui. Mas se a gente olhar, a concentração de A, né, foi diminuída, mas a concentração de B foi muito diminuída. E a concentração de B é elevada ao quadrado, ou seja, ela tem uma expressão muito mais significativa na velocidade inicial. Consequentemente, né, mesmo eu baixando as duas, quem eu baixei mais mostra um reflexo maior na velocidade inicial, tá? Então, mais do que o tratamento matemático, é que a gente entenda, por exemplo, quais efeitos, né, são gerados por esses tratamentos todos que a gente faz, tá bom? Bom, o nosso próximo exercício, ele é semelhante, né? Então a gente não vai extrapolar tanto aí nas explicações, mas a gente vai tentar entender o que ele pede. Ele dá para nós uma reação agora não mais hipotética, né? Agora é uma reação real, onde a gente tem o NO2 reagindo com o CO, formando NO mais CO2. E ele pede para nós duas coisas que a gente já fez. A lei de velocidade para a reação e a constante de velocidade para a reação também. Observem que, apesar de ele não pedir todos os outros pontos, a ordem de cada reagente, a ordem global, a gente vai ter que chegar por eles, né? Porque afinal, a gente tem cada um dos dados aqui e as velocidades iniciais. Então, a gente vai precisar fazer todas as comparações para entender como é que cada coisa funciona, tá? Então, observe. Quando a gente for escolher a mudança de algum experimento, né? A mudança no sentido de observar o efeito da velocidade para cada uma das concentrações, a gente vai ter que escolher concentrações mantidas constantes e que a outra tenha variação, tá? Então, claro, né, se tiver tudo constante, não tem por que observar, porque daí vai ser a mesma linha repetida. Então, para o caso do NO2, a gente tem a possibilidade de manter constante entre as linhas 2 e 3, certo? Então, a gente pode analisar
o que acontece aqui na concentração, no efeito da concentração do CO em relação à velocidade inicial. Agora, para a concentração do CO, a gente pode escolher como constantes esses 3 experimentos aqui, tá? Para analisar a concentração do NO2. Então, percebam, é uma questão de escolha. Por mais que eu escolha um, você escolha outro, a gente não está fazendo um cálculo errado. A gente só está observando as variações de concentração para efeitos de mudança, a variação de velocidade, desculpa, para os efeitos de mudança de concentração, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos para o mais direto, talvez, né? Que é manter a concentração do NO2 constante e variar a concentração do CO. O que acontece aqui? Quando a gente mantém o NO2 constante, a concentração do CO, vamos deixar tudo aqui em vermelho, a concentração do CO é multiplicada por 2, tá? E o que acontece com a velocidade nestes 2 experimentos? Ah, mudou 0,0001. Só que essa mudança, a gente tem que sempre lembrar que é uma medição experimental, que ela nunca vai obter os mesmos valores em todas as casas decimais. A gente precisa usar um critério aqui de analisar. Esse valor mudou significativamente? Não, ele é quase igual, né? Então eu posso dizer que, claro, numa simplificação aqui para nós, nesse momento de exercícios que a gente só tem esses dados, que a variação é nenhuma. Então, a multiplicação é pela unidade, né? Multiplicação por 1, ok? Então, se eu multipliquei por 2 a concentração de CO e ele multiplicou por 1, que efeito eu tenho na concentração do... no expoente, né, da minha reação aqui, da minha equação, tá? A gente já vai analisar isso. Vamos olhar pela ótica do NO2 agora. Quem eu vou escolher para se manter constante? Então vamos lá. Vou escolher para se manter constante 1 e 2, por exemplo, né? 1 e 2 aqui, né, não alterou da concentração do CO. Multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2, eu tenho que olhar as velocidades iniciais de 1 e 2. O que acontece? 0,0021 para 0,0082, eu tive uma multiplicação no fator de aproximadamente quanto? 4, né? Então, quer dizer, multipliquei por 2, multiplicou por 4. Percebam que as analogias são muito semelhantes ao que a gente fez na situação anterior, né? No exercício anterior. O que a gente tem é que a concentração de NO2 exerce uma influência na velocidade inicial quadrática, né? E a concentração de CO, deixa aqui vermelho, exerce uma influência unitária, né? Desculpa, unitária, tá certo. Tá? O que significa isso? Não, desculpa, ó a confusão. Não exerce influência nenhuma, né? Por que não exerce influência nenhuma? Porque eu dobrei e aqui não mudou nada, né? Não mudou a velocidade inicial. Opa! Tá? Então, o que significa que se eu duplicar, triplicar, quadruplicar, não tem influência na velocidade inicial, né? Porque não mudou, tá? Então, quer dizer que eu não vou ter influência nenhuma do CO. Consequentemente, estas são as ordens e a velocidade da minha... velocidade, né, a equação de velocidade da lei de velocidade é simplesmente a constante multiplicada pela concentração de NO2 ao quadrado, tá? Já que o expoente ali é 0 e isso aqui é igual a 1, ok? A gente pode confirmar por outras equações, né? Observar que em alguns casos, nos casos onde não há a constância de nenhum dos dois, por exemplo, no experimento 3 e 4, né? Ó, 3 e 4, que aqui eu multipliquei por 2, aqui eu multipliquei, né, por 0,5, ou dividi por 2, tanto faz. O que aconteceu com a velocidade? Né? Ela foi multiplicada por 4. Então, quer dizer, exerceu influência apenas da concentração do NO2. A concentração de CO não exerceu influência nenhuma. Tá? Então, a gente pode tirar a prova também, se quiser,
né, de algumas equações. Consequentemente, aqui está a nossa equação da lei de velocidade. Né? E o que ele pede para nós? A constante de velocidade para a reação. Constante de velocidade, eu vou fazer um tratamento matemático igual a gente fez anteriormente. Né? A constante é igual a velocidade sobre a concentração do Na2 ao quadrado. E aí, o que eu faço? Eu escolho os dados. Por exemplo, se eu pegar ali na linha 1, a velocidade é 0,0021 e a concentração do NO é 0,10. Tá? Lembrando sempre de manter as unidades para chegar ao valor da constante. Ok? Substituindo, eu tenho que a constante é 0,21 mol por litro a menos 1, segundo a menos 1. Beleza? Esse aqui foi mais direto, né? Exercício talvez mais objetivo, certo? E o terceiro exercício, não diferente, né? E aí já sem muitos detalhismos, vou deixar para a gente refletir aqui um pouco, observando que eu posso ter dados com uma complexidade numérica maior, mas que não vão mudar a interpretação, tá? Quer dizer, eu tenho uma equação química. A partir desta equação química, ele me pede a lei de velocidade, a constante de velocidade e a velocidade da reação quando as concentrações forem estas aqui. Tá? Ou seja, ele me dá uma linha hipotética como o primeiro exercício nos deu, certo? Eu vou deixar este exercício indicado para quem quiser tentar fazer. Tá? Então, eu vou colocar aqui o que a gente tem como respostas, né, para quem quiser conferir. E a lei de velocidade fica com constante vezes a concentração de NO ao quadrado vezes a concentração de H2. Eu tenho que o valor da constante calculada, né, fica sendo 2,5 vezes 10 ao quadrado mol por litro a menos 2 vezes segundo a menos 2. E eu tenho que a velocidade da reação para aquelas concentrações sugeridas é de 2,2 vezes 10 a menos 4 mol por litro por segundo. Tá bom? Pessoal, qualquer coisa, mandem as dúvidas.